E em Atos 2, 42 e 44, e Atos 4, 32 a 35, a gente tem mais ou menos o perfil de como era a igreja naqueles primeiros momentos. E essa igreja, nós dizemos, ela é a igreja que faz parte do povo do Senhor ressuscitado. A igreja nasce dentro da atmosfera da vitória de Cristo sobre a morte. E eu tenho dito aos irmãos que, estudando, pesquisando, revendo uma série de livros que tenho sobre Jesus Cristo, é impressionante como grandes escritores, grandes nomes do pensamento cristão, passam quase que de lado quando falam da ressurreição. 2, 3 páginas desse tema tão delicado, mas que é o fundamento, irmãos, que é a base, que é a sustentação de toda a vida da igreja do Senhor. E nós dizemos, irmãos, que assim como Israel, o povo de Israel, nasceu primitivamente a partir da fé obediente de Abraão, quando recebeu a recomendação de Deus de deixar aquele estado em que se encontrava para viver uma aventura com Deus, a igreja nasceu também da fé obediente à ordem de Jesus Cristo ressuscitado. Se o povo de Israel nasce a partir do movimento de Abraão, obedecendo a Javé, o Deus Criador, a igreja nasce também dessa fé obediente à ordem daquele que matou a morte por causa da sua ressurreição. Nós vimos no domingo passado que ele ordenou, antes do Pentecostes, que aqueles primeiros cristãos que estavam reunidos no cenário, Maria, mãe de Jesus, inclusive com eles, permanecessem ali na cidade de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. E esses irmãos souberam fazer duas coisas que muitas vezes a gente tem dificuldade de fazer, que é esperar e obedecer. A gente não gosta de esperar, eu não gosto de esperar. Eu não gosto de esperar. Pergunta a Ginai, quando alguém vai me pegar lá em casa, passa aí na hora, antes da hora de pular, eu me espero. Não gosto que a pessoa espere, gosto de me adiantar e cumprir o horário exigido, estabelecido. Mas nós não gostamos de esperar nem de obedecer. E aqueles irmãos esperaram, tiveram paciência, aprenderam com o salmista a esperar com paciência no Senhor. Esperaram, obedeceram. E nós vimos no domingo passado como aquele vento impetuoso entrou não no santuário cristão, porque não existia ainda, mas numa casa, num cenáculo, onde todos estavam reunidos e foram ali cheios do poder do Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, a igreja é o efeito da força poderosa do Cristo ressuscitado. Vou repetir. A igreja é o efeito da força poderosa do Cristo ressuscitado. A igreja quer você. A igreja é a maior expressão do poder do ressuscitado. Por isso, ele é o cabeça e ele é o corpo. Há um hino que eu escrevi há alguns anos aqui para um retiro da Jubal, Maceió, que o tema era a igreja. E que eu vou passar a letra e a música para o grupo de louvor para a gente aprender a cantar. Onde é o momento que a gente diz: a igreja sou eu e você. É a soma do nosso viver. Com o Rei de Deus sendo tudo, plenitude em nosso viver. A igreja sou eu para você. Quando a palavra igreja é pronunciada, o primeiro reflexo que a gente tem é do prédio. Ou não é? Nós nos acostumamos a isso. Eu vou para a igreja. Você vai para a igreja se você é a igreja. Eu sou a igreja. Quando eu estive agora em Piauí, o pastor Carlos mudou o escrito que tinha lá no templo da primeira igreja batista, da igreja batista de Piauí. O templo da primeira igreja batista de Piauí. Ali é o templo. Aqui é o templo. A igreja somos nós. A igreja é movimento. O
humano, inspirado por Deus, para fazer a vontade de Deus. A igreja tem uma coisa preciosa que muita gente não se apercebe. Há muita gente que pastoreia a igreja e não sabe o que é a igreja. Pastoreia a igreja, não tem a mínima noção da natureza da igreja. Pensa que a igreja é você abrir uma casinha, botar uns bancos no culto, começar a falar e pronto, aí está a igreja, porque a Bíblia diz que onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estarei também. Igreja é diferente, irmãos. Não é assim que nasce a igreja. Paulo diz na carta aos Efésios que a igreja é mistério de Deus. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja, Efésios 5 e 32. A igreja é mistério de Deus. E só poderia nascer, irmãos, com pessoas cheias do poder. Do poder de Deus que veio através do Espírito e encheu aquela casa. E mudou por completo a maneira de ser, a maneira de pensar, a maneira de agir daquelas pessoas. Agora elas não estavam mais cheias de si, agora elas estavam cheias da presença do Espírito de Deus. E a coisa elementar que fez foi simplesmente, como diz Paulo em Romanos, derramar esse amor divino nos seus corações. A mudança foi essa. A ação fundamental do Espírito foi o derramamento do amor de Deus no coração daquelas pessoas. E aí elas perderam o medo e se imbuíram do melhor de si para fazer o reino de Deus acontecer. Nós sabemos que depois daquilo, desse vento impetuoso, Pedro pregou uma mensagem e houve cerca de quase 3.000 convertidos. Quase 3.000 foram batizados, diz o livro de Atos. E reparem, não havia nenhum grande templo para acolher esses novos cristãos. Quando foi que apareceu o primeiro templo? Já ensinei aqui. Quando foi que apareceu? O ano 324 da era cristã, por um decreto do imperador romano Constantino, que deu o primeiro templo de presente aos cristãos. Até então, a igreja funcionava onde? Nas casas, nos lares. Onde é que foi Paulo pegar, prender os cristãos? Segundo o livro de Atos, ele ia de casa em casa, era o flagelo da igreja, era esse, Saulo de Tarso. Então não havia nenhum grande templo. Ele se reuniu, já disse aqui, nas casas, uma média de 10, 12, 14, talvez no máximo 16 pessoas. Meus amados irmãos, vou repetir aquilo que eu tenho dito aqui. Foram 3 séculos da igreja vitoriosa a partir dos lares cristãos. Nenhum tempo. Foi o período mais brilhante da história da igreja em todo o seu desenrolar de vida na história humana. Foi esse período. Quando o Espírito Santo encheu aquele ambiente, a fraternidade começou a acontecer de uma maneira também inusitada. E o interessante é que a partir desse momento, quando o Espírito de fato ocupou a vida daquelas pessoas, uma reação foi constante naqueles irmãos. E essa palavra aparece de forma brilhante. O verbo perseverar. Perceberam como em Atos 2, a partir do verso 42, o verbo perseverar aparece para dizer que eles perseveravam. É o verbo básico. E essa é uma grande dificuldade que temos nos dias atuais. A doutrina da perseverança. Porque o nosso cérebro dissemina a ideologia da falta de compromisso. Não é só nas igrejas. Em tudo que é instituição, as pessoas não querem ter compromisso. E a experiência com Deus envolve compromisso. O primeiro movimento é o compromisso com Deus. O texto diz que eles perseveravam em 4 coisas básicas. Primeiro, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Que doutrina
os ensinamentos que eles haviam aprendido de Jesus, aquilo que eles viram e também aquilo que eles ouviram. Eles iam passando. Não havia ainda um corpo doutrinário. Paulo não havia se convertido ainda. Paulo foi quem estruturou todo o pensamento cristão, toda a doutrina cristã. Não havia isso. Então os apóstolos iam ensinando aquilo que eles ouviram de Cristo e aquilo que eles viram também Jesus Cristo fazer. Essas doutrinas, irmãos, são os alicerces. O primeiro encontro que eu tive com o nosso leque da juventude, em função das experiências que eles tiveram com o impacto, foi quando ouvi dos meninos a questão de que doutrina não era uma coisa tão importante assim. Essa é a ideologia do século atual. Essa é a ideologia da pós-modernidade. Doutrina não importa. Não importa. Cristo foi mestre, o maior mestre, ministrou doutrina aos seus discípulos. Paulo estruturou as doutrinas, orientou Timóteo, tem cuidado, Timóteo, de ti mesmo e da doutrina. As doutrinas são fundamentais, porque elas dão estrutura, dão fundamento à nossa vida. Quando Cristo termina de falar, de ensinar o Sermão do Monte, a última parte, ele faz uma reflexão sobre dois tipos de casa, uma construída sobre areia e uma construída sobre a rocha. Ele diz que a casa construída sobre a areia recebeu a força dos ventos, das chuvas, dos furacões, e o texto diz que eles deram com ímpeto contra aquela casa e ela caiu fragorosamente, porque não tinha alicerce, não tinha fundamento, havia sido edificada sobre a areia. Mas a outra casa foi edificada sobre a rocha, e os mesmos elementos deram com fúria, com ímpeto contra ela, e ela não caiu, ela se sustentou, ela acolheu os impactos, porque havia sido construída sobre a rocha. Faz parte da nossa cultura contemporânea dizer que doutrina não importa. Isso foi disseminado no Evangelho a partir de um dado momento. O que importa é Jesus Cristo. Aliás, houve um tempo que se dizia assim: Cristo sim, igreja não. Cristo sim, doutrina não. Mas se Cristo foi mestre, 4 nomes os evangelhos identificam a figura de Jesus como mestre. Como doutrina não é importante. E é por isso que Paulo surge como aquele que arruma tudo direitinho, constrói esse corpo de doutrina dos cristãos e orienta o jovem pastor Timóteo: tenha cuidado de você mesmo, Timóteo, e da doutrina. Então esses irmãos perseveravam na doutrina, cresciam no conhecimento desses ensinamentos de Cristo, mas perseveravam também na comunhão, e esse é um dos desafios enormes para a igreja contemporânea: viver a fraternidade, a irmandade, a comunhão, estarmos mais tempo juntos, nos conhecendo melhor. Tudo aquilo que for o movimento que fizermos para estarmos juntos uns com os outros será bom para a fraternidade. Esse ano, em função de determinados problemas, não tivemos um grande encontro como tivemos em anos anteriores lá no Rancho Peripião, uma igreja toda reunida brincando, esse encontro fraterno, lúdico, com todo mundo brincando. Não podemos fazer isso. Nesse ano nós queremos fazer, porque é importante para vincular esses laços. Estamos juntos no culto, estamos juntos em outros eventos, nos ecos, mas estamos juntos também, irmãos, no momento de lazer, de descanso, quando deixamos desarmado de muita coisa que nos armam para enfrentar o cotidiano, e estamos simplesmente unidos ali, brincando, conversando, na verdade, divertindo uns aos outros. Eles perseveravam em outra coisa, no partir do pão. E esse partir do pão pode ser referido como aquela refeição comum, ágape, que acontecia antes da celebração da ceia, daquilo que se chama de Eucaristia,
a ceia do Senhor. Jesus Cristo foi identificado pelos discípulos ali na estrada de Emaús, quando caminhava ele com aqueles dois que não o reconheceram, só foi identificado quando ele partiu o pão, porque estava presente entre eles o Cristo ressuscitado, com aquilo que a teologia chama de um corpo glorificado. Por isso eles não o reconheceram, e apenas no partir do pão eles perceberam que estavam na presença do Senhor. Em Lucas 22:19, o texto mostra Jesus fazendo o seguinte: tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo, oferecido por vocês, façam isto em memória dele. O partir do pão, na experiência daqueles cristãos primitivos, tornava cada vez mais viva a presença de Jesus, a memória de Jesus. Nós celebramos a ceia do Senhor uma vez por mês. Algumas comunidades evangélicas celebram dominicalmente. A comunidade católica celebra sempre que há uma missa. E a evocação desse momento é tornar cada vez mais viva essa experiência da comunhão, que através do partir do pão nos vincula de uma forma tão extraordinária. O texto diz também uma coisa importante para nós concluirmos, que eles perseveravam na oração. E nós apresentamos há pouco a camisa, que Bill fez para identificar esse movimento que os irmãos estão criando, para que o culto de oração seja de fato um culto que tenha uma boa acolhida na mente dos irmãos. Eu sei que nem todos podem vir, alguns estudam e nem todos podem vir. E sei que tradicionalmente o culto de oração é o culto menos frequentado, menos concorrido. E uma coisa interessante, irmãos, quando houve um grande movimento de avivamento na Coreia do Sul, aqueles cristãos evangélicos ali de fato passaram por uma reforma, uma mudança muito grande. E a gente, quando fala Coreia do Sul, a primeira coisa que vem à mente é o pessoal da Assembleia de Deus com Yom Kippur. Mas não era só o pessoal da Assembleia, era o pessoal luterano, era o pessoal episcopal, presbiteriano, congregacional, metodista, todas essas denominações muito fortes na Coreia do Sul. Por quê? Porque a Coreia quase desapareceu como nação com a invasão do Japão. Quase desapareceu. Por isso foi o lugar onde o Evangelho surgiu com maior força e vigor nos últimos anos, no mundo inteiro, naquela região da Ásia, na Coreia do Sul. E um pastor dizendo: eu me programei para ir a um culto matutino, numa daquelas igrejas. Acho uma igreja metodista, uma igreja episcopal. Me programei para ir a um culto matutino. E é uma igreja grande, mais de 5.000 membros. E eu tinha informação de que aqueles cultos eram muito concorridos também na manhã. 5 horas da manhã estava todo mundo ali orando. E eu me programei com minha esposa para ir. Só que quando eu acordei, estava chovendo muito. E a chuva atrapalha muita gente vir para a igreja, né? Não é não? A Eliane recebeu um videozinho interessante. A Rosa mandou, né? Um vídeo de irmãs adventistas cantando sobre a desculpa que a gente dá para não vir para a igreja, né? E ele, quando viu a chuva, disse: será que tem alguém lá? A chuva torrencial. Mas ele tinha prometido ao pastor que iria, chamou o táxi e foi para aquela igreja episcopal. E quando ele chegou ali, irmãos, ele só encontrou lugar para sentar, porque o lugar dele e da esposa haviam sido reservados. E todos os irmãos daquela igreja estavam presentes ali naquele culto, às 5 horas da manhã, ali na Coreia do Sul. Não é que eles sejam melhores do que nós, mais crentes do que nós. Eles começaram, em dado momento, a relaxar um pouco. Quando houve a crise da massa, desvalorização, e muitos deles começaram a entrar pelo cano, eles se lembraram novamente de Deus. Eu me lembro que recebi
de uma irmã presbiteriana que frequentava a Igreja da Graça, que ela trouxe para eu ouvir a pregação de um pastor coreano presbiteriano. E ele desce a ripa naqueles irmãos, porque estava tudo muito bom. E eles se esqueceram de Deus. De repente veio a crise econômica. Pegou onde dói, no bolso. E eles voltaram então a se recompor. E o final, irmãos, é ele fazendo a oração. E a oração do coreano é a coisa mais interessante do mundo. É como se ele estivesse descrevendo, fazendo relato de um jogo de futebol. Essa é a oração dele. Mas aconteceu isso, irmãos. Às vezes a gente atua com Deus uma experiência de comunhão, de oração. Daqui a pouco começa a relaxar. Eu digo isso na minha área, colegas meus, professores também, que às vezes esquecem que a teologia precisa ser reforçada pelos joelhos dobrados. Porque Paulo foi esse grande teólogo, esse grande pensador, mas a gente fica feliz quando vê Paulo dizendo ali em Efésios, por essa causa me ponho de joelhos. E quando ali em Atos, naquela praia, ele se reúne com aqueles irmãos e se ajoelha, grande teólogo, grande pensador da igreja, ajoelhado com aqueles irmãos ali na praia, antes de seguir adiante em sua missão de anunciar o Evangelho da preciosa graça de Deus. E essa oração, irmãos, eu tenho sempre dito aqui, ela primeiro não é aquilo que a gente fala. Nós somos muito bons em falação, mas não somos bons assim em audição. A oração primeiro é escuta, irmãos. Toda a experiência da vida do povo de Deus nasce ouvindo a Deus. A tradição judaico-cristã, na sua piedade mais profunda, nasce dessa expressão: ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o teu único Senhor. Orar primeiro é ouvir a Deus, sempre. Depois é falar para Deus. A primeira coisa que Abraão experimenta na relação com Deus é ouvir Deus falando com ele. Mas nós herdamos uma forma de cristianismo influenciada pelo estilo americano de vida, que contaminou esse primeiro movimento de entendermos que a oração primeiro é você ouvir a Deus. Porque repare, se você tem um problema e vai orar, começa a falar para Deus, você fala na sua agonia, na sua atenção, você fala, você pode até ficar melhor depois quando diz amém. Mas, irmãos, é muito diferente quando você tem um problema, você tem uma grande dificuldade e vai orar e senta ali, se ajoelha, seja o ato que você fizer, e como é que não diz uma palavra, e começa a ficar em estado de escuta. Não estou dizendo que você vai ouvir uma voz, mas estou dizendo que Deus vai se comunicar com você de alguma maneira, através da letra do hino, de alguma coisa Ele vai se comunicar. Há uma história interessante de uma mãe europeia que um dia estava andando por uma das ruas de Paris, um drama imenso, filho doente, os médicos sem darem solução para o problema dela. E ela, agoniada, já tinha ido falar com o líder religioso dela, o sacerdote, nada dela se aquietava, nenhuma palavra de conforto, nada preenchia aquela grande dor daquela mãe. De repente ela entra num santuário e ali se depara simplesmente com a única coisa que existia no altar, que era a imagem de um Cristo crucificado, de tamanho natural. E ela se sentiu atraída por aquilo ali. E ela entrou, chegou ali, assentou-se, ajoelhou-se e ficou olhando, sem dizer absolutamente nada. Uma palavra sequer. E quando ela saiu daquela experiência, saiu em paz, saiu refrigerada por aquele que refrigera a nossa alma, como diz o Salmo, porque simplesmente ela ficou ali em estado de escuta. E Deus foi e falou para ela o que ela precisava escutar. A igreja cristã é a igreja
do povo do Senhor ressuscitado, que aprendeu no começo da sua experiência a conjugar o verbo perseverar. E Cristo diz: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. Não é no desleixo, é na perseverança. E eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, tinham base, tinham fundamento, tinham alicerce. Na comunhão, era um corpo fraterno, irmão, do partir do pão. A memória de Cristo estava cada vez mais viva neles. E na oração, finalmente eles aprenderam que orar era dialogar com Deus. Deus falando primeiro, eles ouvindo depois. E a vida sendo construída através desse movimento. Foi assim que nasceu a primeira igreja cristã na cidade de Jerusalém, perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, que não era só a ceia, mas era comida, jantar, ceia comum, e finalmente a oração. São coisas que nós precisamos resgatar a partir da conjugação do verbo perseverar. Amém?